Agora são 7h56. Vamos falar aqui sobre a conjuntura atual aqui no Brasil, conjuntura política, jurídica. Vamos conversar com o Eugênio Aragão, jurista, ex-ministro da Justiça no governo Dilma Rousseff. Olá, Eugênio Aragão, bom dia. Bom dia, satisfação falar com vocês. Igualmente. Bom, a gente vai começar aqui, Eugênio Aragão, falando, né, da saída, né, da Raquel Dodge, em frente, né, à Procuradoria-Geral da República. E ela, no discurso dela, né, ela disse que é importante falar sobre a questão da democracia. Ela disse que surgem vozes contrárias à democracia, pediu que a sociedade e o judiciário estejam alertas a pressões contra o regime democrático, né? Ela deixa o cargo na próxima terça-feira, quando completa aí os 2 anos de mandato à frente da Procuradoria. O presidente Jair Bolsonaro já indicou aí o subprocurador Augusto Aras para o cargo, que ainda precisa ter a indicação confirmada pelo Senado. Mas eu gostaria, Eugênio Aragão, que você fizesse aí uma análise, enfim, da atuação, né, da Raquel Dodge frente à Procuradoria-Geral da República e esse recado que ela deu no final do mandato dela. Olha, Raquel é uma pessoa preparada, é uma pessoa que tem compostura para o exercício do cargo, né? E com isso eu acredito que ela tem provado realmente um perfil de dignidade. Ocorre que o momento que a gente está vivendo não é realmente favorável. Sincero. O momento não é favorável às pessoas dignas, né? Eu acho extremamente lamentável que ela não tenha sido reconduzida. Ela teria realmente ainda muito a contribuir. Agora, estamos diante de um Supremo Tribunal Federal que, infelizmente, desde o mensalão, tem olhado mais para as ruas do que para dentro do tribunal, né? É um Supremo Tribunal Federal que se mede pela sua popularidade. O trabalho do Procurador-Geral da República é extremamente difícil em relação a isso. Por outro lado, Raquel Dodge também ela buscou sempre, vamos dizer, ter uma relação harmoniosa com quem está no poder. Isso, às vezes, tem um preço muito alto, né? Isso tem muito alto. Inclusive, a tentativa dela de ser reconduzida pelo Bolsonaro não foi, vamos dizer, uma boa iniciativa, porque, afinal de contas, ela não precisava disso. Foi lamentável que o Bolsonaro não a tenha reconduzido, mas ela se colocar não foi bom, porque este governo definitivamente não é um governo a quem a gente se ofereça, né? Não é um governo a quem a gente se ofereça. Então, me parece que o quadro realmente foi favorável a ela. Exato. E agora, enfim, deverá ser sabatinado Augusto Aras, né, para assumir exatamente a Procuradoria-Geral da República. Só que ele não estava naquela lista tríplice, né, que se costuma seguir, né, que os presidentes da República costumam escolher. E essa questão dele estar alinhado, né, o Bolsonaro procurar um procurador, enfim, alinhado ao governo, às ideias dele. Como é que você vê isso, Eugênio? Olha, eu vejo isso como um passo, vamos dizer, um certo oportunismo, tá? Porque eu não vejo Augusto Aras alinhado com ninguém, tá? Ele não é nem Bolsonaro, nem nada. Ele queria era ser Procurador-Geral da República, ponto, nada mais. Se ofereceu para isso, articulou para isso, como na nossa época ele se articulou para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, sem sucesso. E é o método de sempre, ele vai comendo pelas bordas, vai procurando as pessoas da proximidade do poder até chegar em quem interessa, né? Ele sempre agiu dessa forma e, para isso, ele vende tônico capilar, né? Ou seja, ele fala para o cliente, para o freguês, aquilo que o freguês quer ouvir, né? E isso, nas suas andanças pelo Senado, ficou muito claro. Para os senadores da bancada do PT, ele fala que realmente a Lava Jato precisa de um freio, que ele não vai se submeter ao Bolsonaro
E para a bancada dos bolsonaristas, ele vem com discurso moralista, enfim, cada um recebe dele aquilo que quer ouvir. Isso não é postura porque uma pessoa dessa acaba não sendo confiável, né? Agora, ele é a cara do governo Bolsonaro. Me parece que Bolsonaro gosta desse tipo de perfil, né? É a pessoa sem características, sem qualidades expressivas, né? E, enfim, a gente tem que conviver com isso porque Bolsonaro foi eleito. Eu acho que Bolsonaro fez certo, ele tinha que realmente manter a sua prerrogativa de indicar. Acho que foi um erro nosso de ter atendido a essa lista tríplice, não que os nomes tenham sido errados. Eu acho que Cláudio Fonteles foi uma excelente escolha de Procurador-Geral da República pelo Lula, mas Cláudio Fonteles seria escolhido com lista sem vista, né? E a gente sabe que essa escolha por afinidade entre a lista e os governos do PT, foi aos poucos se transmudando, não para afinidade, mas um receio em relação aos riscos à governabilidade. Então, de certa forma, essa lista era um instrumento de achaque, um instrumento de chantagem em cima do Executivo. A Constituição é muito clara quanto ao rito que deve ser seguido para a escolha do Procurador-Geral da República. E Jair Bolsonaro, ele, vamos dizer, manteve esse risco, respeitou esse risco, esse rito à risca, né? Então, eu acho que não tem nada que se reclamar em relação à escolha em si, quer dizer, ao processo de escolha. Agora, claro, quem é escolhido por Jair Bolsonaro é escolhido à sua imagem e semelhança, né? E não se pode esperar outra coisa. E, Aragão, vamos falar um pouquinho da situação do ministro da Justiça, Sérgio Moro. A gente teve aqui alguns fatos. As bancadas do PT na Câmara e no Senado protocolaram nesta quinta-feira, no Supremo Tribunal Federal, uma notícia crime, o conhecimento de autoria de um fato criminoso contra os procuradores da Força Tarefa, da Operação Lava Jato e o juiz Sérgio Moro, no episódio que envolveu o grampo ilegal e divulgação de um diálogo telefônico entre a então presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. E também os deputados federais André Figueiredo, do PDT, Alessandro Molon, da Rede, Daniel Almeida, do PCdoB, Ivan Valente, do PSOL, Jandira Fegali, do PCdoB, Orlando Silva, também do PCdoB, e Paulo Pimenta, do PT, e Tadeu Alencar, do PSB. Eles também pediram a instauração de uma CPI para investigar a conduta de Sérgio Moro quando ele atuava na 11ª Vara Federal de Curitiba. Está tendo um cerco aí já em relação ao ministro Sérgio Moro, na sua opinião? Olha, aquilo que tem sido revelado pela Intercept são fatos extremamente graves. Extremamente graves. O fato de Sérgio Moro ter escolhido entre 22 interceptações, exatamente aquela que ele achava que pudesse causar uma marola e comprometer a governabilidade da Dilma, e manter as outras 21 que hoje nós sabemos que mostravam claramente que Lula não estava fugindo da justiça criminal, né? Manter esses outros, vamos dizer, sem publicidade nenhuma sobre eles, mostra uma conduta seletiva, orientada realmente a derrubar o governo da presidenta Dilma, impedindo Lula de vir a ser o chefe da Casa Civil, com possibilidade de articular uma frente contra o impeachment. Então, isso foi uma atuação claramente político-partidária dele, incompatível com a função jurisdicional. Me parece que uma das coisas que o CNJ deixou de fazer, de uma forma, vamos dizer, bastante simplória, talvez, na sua argumentação, foi de investigar Moro. Por quê? Porque eles diziam, mas Moro não é mais juiz. Ele não é mais juiz porque ele pediu exoneração. Mas nada impede que o CNJ investigue os atos dele enquanto ele era juiz para, eventualmente, converter essa exoneração em demissão a bem do serviço público. Tá? Então, houve uma omissão do CNJ
houve uma omissão da Procuradoria-Geral da República na apuração dessas faltas, então realmente não tem outro jeito a não ser apresentar essa notícia crime. E, claro, pelo fato de que essa atuação da Força Tarefa teve um impacto enorme sobre a vida política da nação, claro que não poderia também deixar de ser objeto de uma CPI. Eu acho que o assunto está sendo bem encaminhado, de forma adequada do ponto de vista técnico, e vamos aguardar. Muito bem, agora vamos falar do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo, do STF, o ministro Dias Toffoli, né, já disse que deve levar ao plenário no próximo mês as ações que questionam a constitucionalidade das prisões após condenação em segunda instância, né, e também a discussão que anulou a sentença, né, imposta por Moro a Aldemir Bendini, da Petrobras e do Banco do Brasil. Sim. Bom, diante disso, Eugênio, eu gostaria que você falasse também sobre a probabilidade do ex-presidente Lula ser solto. Essa probabilidade aumenta? Olha, a prevalecer a decisão que foi dada no caso do Bendini, Lula também é beneficiado, pelo menos pela anulação das sentenças em relação ao sítio e em relação aos terrenos, né? Quer dizer, e toda essa preparação em relação aos terrenos. Porque, efetivamente, também ali deixaram os delatores falarem junto com a defesa do Lula. Portanto, esse mesmo vício que foi apontado no processo Bendini aconteceu com Lula também. Em relação ao caso do Triplex, eu não tenho certeza se houve isso, mas há, de qualquer forma, essa discussão dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas o que realmente carece ser logo discutido, agora principalmente com a volta do ministro Celso de Mello, é a questão da suspeição do Moro, aquele julgamento que acabou sendo interrompido, não é isso? Nós precisamos dar continuidade a isso e vamos ver para onde isso aqui vai parar. Certo. Agora, no Rio de Janeiro, o Ministério Público, né, está investigando o Carlos Bolsonaro, vereador, filho do presidente da República, por suspeita de contratação de funcionários fantasmas. A gente vê gente, né, que recebia o salário, inclusive muito distante, né, ali da próprio Rio de Janeiro, em outro estado, por exemplo, Minas Gerais. Como é que você está acompanhando aí esse caso aí do Carlos Bolsonaro? Um escândalo, né? Isso é uma prática familiar, né? Lembrando que também Bolsonaro tinha contratado uma moça, né, da Açaí, que ficava lá trabalhando, na verdade, lá em Angra dos Reis, e não tinha nada a ver com o trabalho no gabinete dele na Câmara dos Deputados. Portanto, também ele teve essa prática. Me parece que a família usa, vamos dizer, as facilidades do legislativo para remunerar pessoas próximas sem trabalhar, né? Isso daí realmente é uma prática extremamente condenável, mostra realmente, vamos dizer, que a família está envolvida nessas práticas corruptas, né? E isso merece realmente ser devidamente perquirido através do inquérito, e me parece que nós vamos ter aí, em breve, umas boas notícias para quem preza a democracia e quer colocar essas coisas todas em panos limpos. Muito bem, só para a gente terminar, eu queria que você também comentasse essa notícia, né, da Anistia Internacional, que está cobrando, né, do governador Wilson Witzel, né, do Rio de Janeiro, sobre a solução, sobre o assassinato do caso Marielle Franco e também de Anderson Gomes, né, que quase 1 ano e meio já sem solução. Não é isso, Aragão? A situação do Rio de Janeiro é talvez das mais dramáticas no Brasil, porque ali nós temos um governo que fez das execuções sumárias, vamos dizer, uma prática política do Estado. Tá? Isso chega a configurar crime contra a humanidade, e Witzel, para mim, é o primeiro candidato a eventualmente ir para a Corte Internacional de Justiça se o STJ não tomar alguma providência com urgência, tá? Porque ele realmente ultrapassou todos os limites, né? Aquela dancinha dele
depois que os policiais atiraram naquele pobre coitado lá que dizia-se que estava sequestrando um ônibus, mas na verdade o sujeito poderia ter sido dominado de uma forma muito mais fácil do que pelo meio letal. Essa dancinha mostra realmente o caráter desse sujeito, desse governador do Rio de Janeiro, que é um assassino, não tem outra expressão. Tá certo, Aragão, a gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você. Não, um abraço. Até mais. Disponho. Obrigada. Falamos aqui com o Eugênio Aragão, jurista, ex-ministro da Justiça no governo Dilma Rousseff.